Olá, hoje eu quero conversar com você sobre planejamento. Você prepara as suas crianças para terem sucesso nas atividades, nos novos desafios, nas coisas novas que elas precisam enfrentar? Eu sou a Gabriela Caio, eu sou mãe do Matias, psicóloga, coach, e eu tenho a minha missão de ajudar mães e pais a educarem os filhos de uma forma com mais conexão, com um relacionamento mais saudável, sem gritaria, sem castigo, sem punição, porque existe um jeito sim de fazer, é possível e é por isso que eu tô aqui. E hoje vamos falar então sobre planejamento. Eu quero saber de você. Você tem um projeto novo para apresentar para clientes? Você tem uma viagem para fazer que você nunca fez antes? Você se planeja? Acho que sim, né? Quando a gente tem novos desafios, novas apresentações, nova palestra, nova aula, novo curso para dar, enfim, seja lá qual for a sua área, novo cliente para conhecer, geralmente a gente se planeja, a gente treina o que vai falar na frente do espelho ou para alguém para receber o feedback, a gente pensa quais são o leque de coisas que podem acontecer para a gente se preparar para estar o mais disposto possível para acertar. Só que com as nossas crianças a gente esquece de fazer isso. Por quê? Porque para nós uma ida ao banco, falar com o gerente, uma ida ao supermercado, uma viagem de avião, para nós é uma coisa tranquila, uma coisa banal, é uma coisa que a gente já fez 1000 vezes, mas para as crianças não. Mesmo uma ida no supermercado pode ser muito estressante para muitas famílias e a gente precisa planejar para isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se dar conta que a gente precisa um planejamento, que para a criança aquilo não é algo natural, algo normal que acontece toda hora, todo dia. A gente precisa encarar que uma ida ao supermercado, uma ida à farmácia, uma visita que a gente recebe, que agradecimento de Natal, do presente que recebeu de alguém, tudo isso precisa ser treinado com a criança, assim como a gente treina para os novos desafios. Então, primeira coisa é ter consciência disso, ter consciência de que para a criança é algo novo e não banalizar aquilo, porque para nós é uma coisa natural, uma coisa óbvia que eu tenho que agradecer quando eu recebo um presente, mas para a criança não é óbvio. Então, primeira coisa é tirar essa questão de é óbvio que a criança deveria saber, porque não, a criança é criança, a criança acabou de nascer, a criança está aqui para se desenvolver. Sim, um adulto já deve saber que a gente precisa agradecer quando recebe alguma coisa, agora a criança não. Então, a gente precisa ensiná-la isso. Então vamos supor, uma criança tímida, como é que a gente pode treinar ela para agradecer um presente, por exemplo? Antes de receber a visita em casa e a gente já sabe que a visita vai trazer um presente porque é aniversário dela, Natal, enfim, como é que a gente pode falar com a criança? Como é que a gente pode preparar a criança? Poder mostrar para ela que é importante agradecer, treinar com ela o agradecimento. E quando vamos fazer de conta que isso aqui é o presente, pega uma almofada e dá para a criança. O que você vai falar? Se você estivesse me dando um presente, o que você ia gostar de escutar? E assim você vai praticando. Quanto mais tímida a criança, mais prática, mais encenar aquela situação, mais a criança vai estar preparada para chegar na hora e realmente falar. Vai sair bonitinho como vocês treinaram? Provavelmente não. Talvez ela vai dizer, obrigada, e vai se esconder no meio das tuas pernas. Mas ela falou obrigada, é um treino. Numa próxima vez já vai ser muito mais fácil para ela e isso vai evoluindo com o tempo, assim como a gente evolui também com as nossas coisas, com os nossos desafios. Ida ao banco, vamos supor que você não tem onde deixar sua criança e você precisa ir no banco. O que você espera da criança lá e como é que você pode planejar isso com ela? Olha, a gente vai no banco, a mamãe precisa conversar com o gerente, com aquele titio, ele vai ficar falando coisas muito chatas que tu não vai entender nada. Como é que eu quero que tu te comporta? Não só dizer eu preciso que você se comporte, porque para criança não é claro, não é óbvio. Pra gente é, mas pra ela não é. Eu preciso que você leve um caderninho e uma caneta para enquanto que eu estiver falando com o gerente. Você pode desenhar, ocupar o seu tempo. Eu preciso que você fique sentada no sofazinho ali, com as perninhas para baixo. Eu preciso que você, enfim, você vai dizer para a criança. E se você puder, treina com ela antes. Faz de conta que isso aqui é o banco. Faz de conta que aqui são as 2 poltronas na frente da escrivaninha do gerente.
treine com ela. Só assim a criança tem chance de ter sucesso. Porque aí o que acontece? Não sei se você viu, mas se você não viu, dá uma olhada no como elogiar a criança, né? Quais são os problemas de elogiar a criança. Uma vez que a gente leva a criança nesse lugar e a gente pratica com ela em casa, qualquer momento de sucesso, qualquer coisa que a criança fez de certo, a gente vai validar com ela, a gente vai poder mostrar para ela, olha só, você lembrou que tinha o caderninho e a caneta, você fez um desenho super bonito, que legal que você conseguiu usar esse tempo, a mamãe conseguiu conversar com o gerente, conseguiu resolver essa questão. Eu sei que era muito chato para ti ir junto, mas você conseguiu usar a nossa estratégia que a gente planejou e deu certo. Então, o que a criança vai escutar? A criança vai escutar que, opa, a gente planejou, eu fiz o que era para ter feito, talvez não perfeito como a gente fez em casa, mas saiu, minha mãe disse que eu tô fazendo bem, que eu fiz legal, que deu certo. A criança vai se sentir bem com ela mesma. Só que o que acontece quando a gente não faz isso? A gente leva a criança, porque a gente precisa conversar com o gerente, a gente mal escuta o que o gerente tem para falar, porque a criança fica subindo, descendo no sofá, pegando caneta do gerente, subindo, descendo na mesa, enfim. Ela faz o que qualquer criança vai fazer, porque eles são crianças. Só que a gente não planejou nada antes. Então, como é que a criança vai saber o que é certo e o que é errado? O que a gente espera dela? Então, para a criança ter sucesso, para a gente poder planejar uma ida a qualquer lugar, supermercado é a mesma coisa, a gente vai falar para a criança, descrever, desenhar para a criança como a gente espera que ela se comporte, não simplesmente achar que é óbvio que ela deveria saber. Não, não é óbvio, ela não deveria saber. Assim como você, se você vai dar uma aula amanhã especial para um grupo de clientes novos, você vai treinar. Se você agora está trabalhando de casa e precisa usar uma ferramenta nova na internet, você não vai deixar para aprender a ferramenta nova para conversar com essas pessoas em cima da hora da reunião. Não, você vai praticar antes, você vai chamar lá tia, pai, mãe, enfim, vai fazer uma reunião virtual antes para chegar na hora e saber como usar a ferramenta. Então, para a criança é exatamente a mesma coisa. Planeje. Eu gosto de dizer que falhar em planejar, né, é o não sucesso da criança. Então a gente precisa planejar, a gente precisa treinar. Quanto menor a criança, mais dramatização a gente pode usar, teatrinhos e coisas. Vai levar a criança para fazer vacina da gripe? Treina antes. Pega uma caneta, faz de conta que você é enfermeira, qual bichinho que ela quer levar junto para dar muita coragem para ela, enfim. Planeje antes, porque vai dar mais chances de ter sucesso, você e ela. Agora aqui embaixo, comenta pra mim, coloca um joinha, coloca um coraçãozinho, me diz o que você achou do vídeo, se você já planejava antes, se vai começar a planejar agora, me dê sua opinião. Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, me siga, @GabrielaCaio, aqui a gente pode se conectar, a gente pode se conhecer, @GabrielaCaio. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se, aperta nesse botãozinho vermelho ali embaixo, badala o sininho também para você poder receber a notificação de quando os vídeos saem, para você assistir em primeira mão. Então badala o sininho, aperta no botão inscreva-se, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.